Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à última palestra da manhã. Pretendo cumprir o tempo para que a gente possa ir almoçar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a segurança de máquinas. Dentro de todo esse contexto, desse ambiente de indústria eficiente, todas essas palestras que a gente assistiu agora no período da manhã, a segurança de máquinas, ela se posiciona apresentando alguns desafios quando a gente fala em termos de inteligência artificial, quando a gente coloca uma operação de máquina à distância, né? Uma operação remota de máquina, quando a gente coloca todo o sistema da programação de máquinas em nuvem. Então, alguns desafios emergem dessas ações que resultam numa indústria mais eficiente, numa indústria mais eficaz, ou numa produção mais eficaz e eficiente. Então, é um pouquinho disso que eu vou falar, é um desafio falar sobre isso em 40 minutos. Eu acho que essa agenda aqui a gente poderia extrapolar ela para talvez aí um curso de 80 horas, né? Mas eu vou tentar começar ali do básico mesmo, da definição do que é a segurança de máquinas, e aí nós vamos terminar a palestra dentro desses 40 minutos, falando ali sobre esses desafios e como é que as normas técnicas elas estão se desenhando, ou como elas estão se preparando para essa nova realidade. Nós temos aí muitas vantagens advindas desses conceitos de inteligência artificial, machine learning, deep learning e operações remotas de máquina. No entanto, a gente tem alguns desafios ali, algumas preocupações ou alguns riscos que eles devem ser tratados e endereçados, digamos assim. Então a gente vai falar de alguns conceitos preliminares, vou falar um pouco da NR12, né, a segurança de máquinas. Vou falar um pouquinho, vou desmistificar alguns conceitos populares que a gente tem. Com certeza, muitos de vocês já ouviram. Esses vão ser desmistificados ali. Vou falar um pouco ali da categoria Performance Level, segurança e produtividade, a NR12 eficiente, e aí esses novos desafios da indústria 4.0 e como a gente deve, as ações que nós devemos ter para manter o risco tolerável e a segurança dos operadores, né? Então, olha só, o que é a segurança de máquinas? Então, tem muita coisa que a gente vê em segurança de máquinas e muita coisa que a gente não vê em segurança de máquinas. Muitos de vocês aqui já devem ter ouvido falar das normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras tratam aí de diferentes temas focados em segurança do trabalho e uma delas especificamente fala da segurança de máquinas. E eu costumo dizer que ela é diferente de todas as outras, porque a maioria das normas ela tem aplicação direta. Você lê o requerimento, você aplica aquele requisito e você está ali atendendo a normativa. Isso não é muito verdade para a segurança de máquinas. Vocês vão ver aqui no decorrer dessa palestra. Então tem muita coisa que a gente vê em segurança de máquinas e muita coisa que a gente não vê. O que a gente vê em segurança de máquinas? A gente vê a proteção fixa, a proteção móvel, aquelas proteções amarelinhas que ficam lá em volta dos dispositivos ali de perigo, de risco. A gente vê alguns sensores, a gente vê ali dispositivos optoeletrônicos, cortinas de luz, scanner. Mas o que a gente não vê em segurança de máquinas? A gente não vê a confiabilidade dos sistemas de segurança. Isso a gente não vê. A gente não vê com os olhos, né? Não vê de fora. Olhando para a máquina, você não vê isso. Essa confiabilidade ela é importante para interromper um movimento perigoso, mas ela é mais importante ainda para prevenir uma partida inesperada. Eu costumo dizer assim, a segurança de máquinas, você olha, enquanto você abre uma proteção e a máquina não para, você tem condição de se defender daquele perigo. No entanto, se você abriu a proteção, imaginou que a máquina não vai iniciar e se coloca na linha de risco, se você encosta no sensor e a máquina inicia seu movimento, você não tem como se defender. Então, a prevenção da partida inesperada, que é o que a gente diz, que a gente comenta, ela é mais importante, é tão importante ou mais do que a interrupção daquele movimento perigoso que já foi iniciado.
Exclusões de defeito, verificação e validação. Falamos muito sobre isso. E a prevenção do erro humano por deslize. São coisas que a gente não vê. E aí, para falar um pouco sobre essa diferença da segurança de máquinas das outras, dos outros temas dentro da segurança do trabalho, eu costumo trazer, isso aqui na verdade eu costumo trazer, a primeira vez que eu estou trazendo esse slide, no último evento da ETEC, que foi em Arapongas, no interior do Paraná, houve uma pergunta do pessoal ali no debate técnico e me acendeu ali uma luz para que eu trouxesse esse tema já antecipadamente, né? Que é o mecanismo do acidente em máquina. Então, pô, Guilherme, por que a segurança de máquina é diferente do outro tipo de segurança? Porque o mecanismo do acidente em máquina é um pouco diferente. De 10 anos para cá, tem alguns autores já vêm tratando desse tema, né, o tal do CIF, né, que é Severe Injuries and Fatalities. Alguns autores vêm tratando, alguns autores renomados aí, que eles dizem o seguinte: olha, a segurança, o acidente severo ou fatal, que é o caso de acidentes aí com máquina, né, a maioria das máquinas é potencial, que tem potencial para isso, ele não segue um caminho normal daquele que nós aprendemos lá na segurança do trabalho. Na segurança do trabalho, alguns de vocês já devem ter visto isso aqui, né? Do pessoal lá dos treinamentos de segurança, alguma coisa assim, que é até da Pyramid Board. O que significa? Existe lá uma correlação que a cada 600 incidentes ou quase acidentes, tem 30 acidentes sem lesões ou com primeiros socorros, né? 10 lesões leves e um acidente grave ou fatal. Então, aí o pessoal do segurança do trabalho diz assim: olha, vamos tratar a base, porque você eliminando a base, o incidente ou quase acidente, você automaticamente vai estar eliminando a lesão grave ou a morte. Para a segurança de máquinas, isso não é bem assim. Tá? Existe um outro conceito que embasa tudo isso que eu estou falando, que é a teoria baseada na energia, né? O Energy Based Theory, que foi feita uma avaliação na indústria da construção, com a aplicação de algumas ferramentas, e notou-se que os acidentes não fatais, eles diminuíram consideravelmente ao longo dos últimos 11 anos, de 2021 de 2010 a 2021. No entanto, os acidentes fatais se mantiveram os mesmos. Então, quando a gente fala de acidentes que ocorrem com uma grande energia dissipada no ser humano, isso aqui não é tão válido assim. Por quê? Mas aí isso é muita teoria. Então eu vou dar um exemplo prático. Agora, 2 anos e meio, houve um acidente, um torno mecânico, no qual o operador ele perdeu os 2 braços. Ele perdeu bem no ombro aqui, não consegue nem 43 anos, ele não consegue nem colocar uma prótese. Então ele perdeu os 2 braços do torno. Fazia 10 anos que ele trabalhava naquele torno. Ele tinha ali mais de 20 anos como operador de torno de experiência. Então significa dizer o quê? Então um dia pergunta para ele, já sofreu algum acidente, algum incidente? Nunca. Ou seja, ele teve 0 disso, 0 disso, 0 disso e perdeu os 2 braços. Só não perdeu a vida porque não era a hora dele. Então veja, o acidente com máquina, ele não segue um padrão normal de vamos medir ali os incidentes para verificar se a gente vai ter um acidente. Ele pode acontecer de um dia para o outro. E o que acontece? Tem um autor muito bom, que é o Todd Conklin, eu gosto muito dos livros dele. Ele tem um livro lá que é Better Questions, o livro, infelizmente não tem em português, e ele fala assim, olha, nenhum operador, ele se torna ele usa um termo, né, peço aqui licença de vocês para usar o termo, que ele utiliza no livro, nenhum operador se torna um imbecil de dia para o outro. Ele não se torna um imbecil, ele não chega lá, hoje eu estou operando bem, no dia seguinte eu sou um imbecil e sofro um acidente. Não é assim que funciona.
Se o acidente aconteceu, alguma coisa por detrás falhou. Não é o operador. Ele fala muito com essa questão da culpabilidade do erro humano, né? A culpabilidade. Então, veja, o acidente com máquinas acontece dessa forma. Então, estamos indo na base para a gente chegar lá nesses novos desafios atualmente, né? Então, e aí, como é que o Brasil se posiciona nesse ambiente de segurança de máquinas? Ele se posiciona através da NR12. Né? Tem muita gente que acha que a NR12 é segurança de máquina. Não é. A NR12 é a regulamentação brasileira para a segurança de máquinas. Né? Assim como tem a regulamentação europeia, assim como tem a regulamentação americana. Tá? E o que a NR12 fala lá? Então eu trouxe só um item da NR12, que é para vocês entenderem como é que ela opera, como é que a NR12 se posiciona, como o Brasil se posiciona, a regulamentação brasileira se posiciona com relação a esse assunto. Né? Então, item 12.1.1, para mim é um item fantástico, é o primeiro item da NR12 e é ela se apresentando, por isso que eu coloco aqui. Eu sou NR12, muito prazer. Né? Então ela diz o seguinte: esta norma regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para resguardar a saúde e integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto, utilização, equipamentos, máquinas e ainda sua fabricação, importação, comercialização, exposição, cessão a qualquer título em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto das demais normas regulamentadoras, nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicáveis e, na ausência ou omissão destas, opcionalmente nas normas europeias tipo C harmonizadas. Uau! Um monte de informação. O que é uma norma europeia harmonizada? O que é uma norma técnica oficial? O que é uma norma internacional? O que é uma norma regional? Não está aqui, mas... Né? Então, o que é tudo isso aí? Olha só, uma norma técnica nacional é aquilo que nós temos no Brasil, a BNT. E geralmente ela vem com NBR, só NBR. Então, NBR, sei lá, 12.100. A BNT, NBR, ISO 12.100. NBR por quê? Porque é uma norma nacional. Tá? E o que é uma norma internacional? É a ISO, a IEC. São normas internacionais. Né? Valem para todos aqueles países signatários da ISO. O Brasil é um deles. O Brasil é um membro fundador da ISO, né? A ABNT. Então, as normas ISO e as normas IEC valem internacionalmente para todos aqueles países que são signatários. O que é uma norma regional? Norma regional são normas que valem exclusivamente em algumas regiões. Então, uma NBR, só NBR, é uma norma regional brasileira. A gente chama de nacional porque nós estamos falando do Brasil. Mas é uma norma regional. A OSHA, norma americana. NFPA, uma norma americana. A EN, que é a norma europeia. Opa, apareceu a EN aqui, né? Uma norma europeia, olha só, do tipo C. Tá? Uma norma europeia é a EN, né? Uma norma regional que vale na Europa. Norma europeia harmonizada. Existe uma diretiva europeia de máquinas, como é a nossa NR12, uma regulamentação. Quando a norma é harmonizada, quando ela segue as prerrogativas da diretiva europeia de máquinas. E a diretiva europeia de máquinas vai virar uma regulamentação europeia de máquinas, ela vai ser reposicionada, né? As normas de máquinas hoje estão muito destacadas ao redor do mundo. Tá? É uma normatização relativamente nova, no Brasil é novíssima, né? Mas elas estão sendo difundidas ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Há 2 semanas eu tive num congresso da Associação Americana dos Profissionais de Segurança, e lá eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras dos colegas americanos que estão tratando de segurança de máquinas. E eles estão muito preocupados, estão alinhando todas essas informações com as normas ISO, que basicamente o Brasil se alinhou com a norma europeia e com a norma ISO também,
com as normas ISO, e aí nós temos aí basicamente o mundo todo, né, com exceção ali da África e os demais países da América do Sul, né, e da América Central também. Ali o México e Brasil tem regulamentação de máquinas da América Latina, né, México e Brasil que tem regulamentação de máquinas. Existem algumas tendências aí da gente aplicar a regulamentação de máquinas dos outros países, Argentina, Chile, outros países aqui da América do Sul, mas isso é só ainda está embrionário, né? Mas aí alinha-se alinham-se toda essa regulação, regulamentação, com algumas diferenças pontuais de cada país, obviamente, que tem que existir. E as normas regulamentadoras, elas são publicadas pelo Ministério do Trabalho. E ali, se a gente olhar de volta aqui, né, ela fala norma europeia tipo C harmonizado. O que é uma norma europeia tipo C? O que é uma norma tipo C? Não precisa ser europeia, qualquer norma tipo C. Existem as normas tipo A, normas B1 e B2 e normas tipo C. Aqui eu vou ser bem rapidinho. As normas tipo A são aquelas que valem para todas as máquinas. B1 e B2 são aspectos de máquina ou aspectos de dispositivos ou considerações a respeito de dispositivos de máquina. E a norma tipo C é para um tipo específico de máquina. Então, por exemplo, norma tipo C para turbo, norma tipo C para FESA, norma tipo C para correias transportadoras. Todas essas são normas Proformos, né? Todas essas são normas tipo C, valem para um tipo específico de máquina. Tá? Então, aí a gente consegue ler novamente, né? O que ele diz lá. Tá? Então, essa norma regulamentadora, vou destacar alguns pontos só, não vou ler tudo. Requisitos mínimos. Então, tem que, no mínimo, atender a norma regulamentadora. Mas na minha máquina tem uma característica diferente, especial. Posso fazer algo mais? Pode, mas no mínimo tem que ser aquilo que está na NR12. Só na NR12? Não. Nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicáveis. Putz, o que aconteceu com esse item aqui? Ele diz assim, olha, a NR12, que tem sempre poucas páginas já, não é só isso que você tem que atender, não. Atenda também as normas internacionais. E está vindo bastante norma aí, eu vou mostrar para vocês, que é quando você coloca a tua operação de máquina, teu sistema de máquina em nuvem. Você vai ter que cuidar daquilo lá. Já vou falar, não vou dar spoiler do que eu vou falar daqui a pouquinho. Né? Então, assim, veja, a NR12, ela é NR12 e apontou para todas as normas ISO, IEC e para as NBRs. Uau! E se não tiver na NBR, na IEC, norma europeia tipo C harmonizado. Também vale. Tá? Então, o arcabouço normativo agora, ele está gigantesco, com base na NR12. Aí tem um primeiro conceito popular que eu já consigo desmistificar aqui. Né? Quem nunca ouviu isso aí? Isso aqui eu ouvi uma vez no Jornal Nacional. Passou, né? Um cara brabo lá, o pessoal estava tentando suspender a NR12, né? Foi bem na época da troca de governo, quando entrou saiu o governo anterior, entrou o governo Bolsonaro, 2018. Aí o pessoal fez uma entrevista lá sobre NR12 lá e o cara falou assim, não, pô, a minha máquina vale na Europa, mas não vale no Brasil. Isso não é verdade. E nunca foi. Já ouviram falar, né? Alguns de vocês já ouviram falar. Ah, não, a máquina vale na Europa, mas não vale no Brasil a parte de segurança. Isso não é verdade. Nunca foi verdade. Por quê? Porque esse item da NR12 já vem um tempo atrás. Não é? Claro, em 2018, ali, ainda no governo Bolsonaro, no início do governo Bolsonaro, ele promoveu ali uma revisão da NR12 e entrou esse item e ficou um pouco mais claro. Mas isso já existia antes. Né? Então, não é verdade que a máquina é aceita na Europa, mas não é aceita no Brasil. Nunca foi. Se ela é aceita na Europa, ela é aceita no Brasil. Agora, não é porque ela veio da Europa que ela está adequada às normas europeias. Então, a gente atende muito, no Safety atende muito. Nós atendemos em mais de 12 países. A gente atende muito importador de máquina. E aí o pessoal que importa a máquina chega e diz, não, vem aqui com o certificado, com a norma CE, né? Vem aqui certificado pela norma CE. Né? Em tese, se ele está atendendo, se ele tem o certificado CE, ele deveria estar atendendo a diretiva europeia de máquinas.
Aí, quando a gente vai olhar, não está. E aí a gente faz um laudo, faz um relatório, dica, olha, por mais que ele diga, por mais que tenha o selo CE, essa e essa norma não estão sendo atendidas nesse aspecto. Essas normas europeias, não estou falando norma brasileira, essas normas europeias. Se você atender essa norma, fabricante europeu, se você atender essas normas aqui, pode trazer que no Brasil, essa máquina vai poder ser usada e ninguém vai questionar a questão de segurança dessa máquina. Tá? Então, olha só, tudo na segurança de máquinas, ela começa na apreciação de riscos e na ABNT NBR ISO 12100. ISO 12100 é a ISO que eu faço parte, eu sou representante da ABNT na ISO 12100, né? Já faz desde final de 2022, eu já vinha trabalhando com esse grupo. Nós estamos atualizando a ISO 12100 e na ISO 12100 começou-se a inserir os itens de cibersegurança, de inteligência artificial. E ali a gente vai ter que começar a ter os fabricantes de máquina, os integradores, o pessoal que faz manutenção. Quando esse upgrade for feito, quando a máquina ela começar a ser posicionada dentro desse ambiente da indústria 4.0, isso aqui vai ter que ser feito para essa situação, para esses riscos que vão emergir dessa conectividade da máquina, dessa operação remota da máquina, por exemplo. O que a ISO 12100 faz? Ela mapeia os perigos. Aí tem a diferença de perigo e de risco, né? Perigo é aquilo que causa a lesão. Risco é a probabilidade da lesão ser causada por aquele perigo. Então aí, de novo, uma definição básica ali. Né? Então, mapeia os perigos. Prensamento, cisalhamento, enfim, qualquer que seja. Né? Quantifica o risco. Se o risco é pequeno, médio, alto, é aceitável, não é aceitável. Né? Propõe mitigação de risco, que é um risco não tolerável. Determina a categoria requerida para aquela máquina, quando aplicável, quantifica a efetividade da proposta de mitigação do risco e documenta. Então, pessoal, existe um ponto muito importante que eu falei ali no começo, que eu estou falando e agora, veio aí com a ISO 2100, que é a validação daquele sistema de segurança que foi aplicado na máquina. Independente do que eu vou fazer com a máquina, eu preciso validar ele. Validação está previsto na ISO 13849, parte 2, e é um conceito, também tem a melhor definição, eu gosto da definição americana, mas como é uma norma da ANSI, né? Mas como é uma norma regional, a gente não pode aplicar ela aqui no Brasil, mas eu gosto muito da definição de validação pela ANSI. Né? Você tem que ir lá e verificar se aquelas medidas de proteção do seu sistema de segurança de máquina é efetivo. Ele está funcionando como deveria. Né? Se é uma categoria 3 que foi definida, se ele está em categoria 3. Mas, se aquela categoria 3 é aplicável àquele tipo de máquina, naquela situação de trabalho. Tudo isso faz parte da documentação e da validação. Os exemplos aqui, né? Então, a ISO 12100, esse slide eu gosto muito, essa parte aqui é muito importante. A ISO 12100, ela faz tudo aquilo, mas ela trabalha em 3 passos. Primeiro, que é segurança através do projeto, que é o Prevention through Design, né? A segurança através do projeto. Segundo, é a aplicação das medidas de segurança. E terceiro, é informação para uso. Tá? Então, eu vejo uma bobagem acontecendo, principalmente em fabricantes de máquinas, que eles falam assim, e aconteceu nessa semana, talvez eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu essa semana conosco. Entre em reunião com o fabricante de máquina, ele diz assim, não, mas é que a minha máquina está na fase de projeto. Eu falei, pois é, então, geralmente nós como Unisafety, nós atendemos às vezes, nós somos muitos clientes que eles são adquirentes de máquina, e aí eles passam o projeto da máquina para nós validarmos, para daí eles adquirirem a máquina.
Então, muitas vezes eu olho o projeto e digo assim, olha, tem coisa errada, então vamos conversar ali com o fabricante para ele ajustar. Daí eu entro na reunião com o fabricante e falo, olha, a questão de segurança, tal, vemos que falar de segurança. Ele falou assim, não, mas a minha máquina não está nessa fase, não. Eu estou projetando ela ainda. Depois que eu terminar e ela estiver funcionando, aí eu passo o pessoal de segurança colocar as proteções. Cara, você inviabiliza a tua máquina assim. Aconteceu semana passada. Semana passada eu cheguei pro fabricante e falei assim, olha, você não vai conseguir validar essa tua máquina. Por quê? Era uma máquina, e inclusive, coincidentemente, era dessa norma aqui, né? Esse slide já está pronto há muito tempo, né? Mas coincidentemente era a aplicação dessa norma aqui. Aí ele falou, por quê? Ele deixou uma distância aqui de 50 milímetros. 50 milímetros de esmagamento de braço, segundo a norma. Eu falei, cara, não pode ser 50, tem que ser 120. Ah, não, mas agora a máquina já está projetada, já está fabricada, inclusive já está no cliente. Eu quero que você coloque uma proteção. Eu falei, tá, mas não tem proteção, o operador tem que chegar lá perto, o operador tem que chegar lá e encostar assim, ó. Para ele verificar a qualidade do produto. A máquina pode parar? Não, não pode. Pode reduzir a velocidade? Não, não pode. Ele pode fazer com uma mão só? Também não pode. Então não tem o que fazer. Então você faz o seguinte, você recolhe a sua máquina, distancie para 120, podia ser 120? Podia. Então recolhe a tua máquina, distancie para 120 e depois instalou de volta, não. Não tem como. Então veja, o primeiro passo é a segurança por projeto. Isso reduz o custo da tua máquina, porque você, às vezes, evita de colocar uma cortina de luz, um dispositivo de segurança, né? Você reduz o custo do teu sistema de segurança e você aumenta a segurança operacional. Por isso que esse é o primeiro passo, é eliminar risco da fonte, né? Esse é o primeiro passo de qualquer medida de segurança, eliminar risco da fonte, depois a prevenção através do projeto. Não é só o 120, tá? Ele tem que ser 120. Essa distância tem que ter, a distância do aqui tem que ser controlada, a distância lá da, né? E a velocidade de rotação também ela tem que ser controlada, a rotação do braço, né? Não a rotação desse tambor. Quando o projeto da máquina não consegue eliminar esse risco da fonte, aí a gente vai para a adoção de medidas de segurança. Aí a gente coloca uma cortina de luz, coloca uma proteção fixa, coloca uma proteção móvel, coloca enfim, uma redução da velocidade, uma chave jogue, uma chave de ação continuada. Né? E no terceiro passo, informação para uso, que é importante também, a gente vai basicamente para placas, dispositivos de iluminação e manuais. Esse aqui também, eu vou falar rapidinho disso aqui. Né? Geralmente eu faço um exercício com o pessoal entender o que é essa questão da automação de segurança, né? Eu faço um exercício com quem está assistindo a palestra, né, com os ouvintes aí. Né? Então, e também para definir os limites aqui que a gente tem no sistema de segurança de máquinas. Aí eu trago o nosso querido elevador do Beto Carreiro, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade disso, se não tiver, é um parque muito bacana de se conhecer. Mas qual que é a ideia aqui do elevador? Sobe lá os quatro pessoas, sobem lá devagarinho, chega lá em cima, o elevador despenca lá pela gravidade e aí aciona-se um freio aqui, freia e para lá em segurança. Né? Mas por que eu trago isso? Né? Geralmente a gente se vê e a gente olha, a gente identifica bem o risco. Bacana num parque de diversões é isso. Eu não gosto muito desses brinquedos que caem, mas eu gosto de montanha-russa, eu sou doido por montanha-russa. Mas eu não gosto muito desses brinquedos que caem, mas esse aqui é interessante. A gente se vê e a gente identifica bem o risco, porque o risco, o legal de um parque de diversões, por que dá toda aquela euforia? Porque você vence o risco, você vê que é um risco grande, você vai lá, vence o risco e fica feliz. Né? Então, esse é o bacana. Veja, pensa lá, tá sentado lá você e membros da sua família aqui para ter uma diversão bacana. Não é bem assim que funciona a máquina, mas eu vou trazer para cair uma observação. As normas de segurança de máquina são as mesmas para as normas de segurança de sistemas de parque de diversões. Então veja só, eu tenho que ter um sensor aqui que identifique quando o carrinho está lá em cima
E tem que ter um sensor aqui que identifique quando ele tem que frear o carrinho, certo? Vou colocar um sensor só? Posso. Vai funcionar? Ah, funciona. Subiu, o sensor identificou, acionou o freio, parou, tá todo mundo feliz. Agora, esse sensor pode falhar? Pode. A gente conhece as causas de falha desse sensor? Conhece. E se esse sensor falhar, o que acontece? O pessoal se esborracha lá no chão. Opa! Eu ciclo só que eu vou fazer? Não. Eu fiz as contas aqui, não vou fazer agora rapidamente com você, essa máquina aqui, ela já teve mais de 300 mil ciclos. Nossa, aqui, ó, enquanto ela estava operando. Né? Coloca um sensor só? Putz, se eu colocar o só pode falhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar dois. Ah, mas coloquei um. No ciclo 100 mil falhou, coloquei dois. No ciclo 100 mil falhou o primeiro. No ciclo 200 mil falhou o segundo. Também não pode. Então eu tenho que colocar uma coisa que chama-se monitoramento. Eu tenho a redundância e a cada ciclo eu verifico se aqueles sensores estão funcionando. Pronto, isso é confiabilidade, isso é categoria, isso é performance level. Tá? Em máquina. Performance level é um pouco diferente, mas é basicamente tá, com base nesses conceitos de segurança. Isso para segurança de máquina. Agora, eu falei do sensor. E se for o contator lá que aciona o freio? Ah, não, então tem que ter redundância e monitoramento do contator também. Né? Então, segurança de máquina, você tem que ter a confiabilidade do sensor, do controlador e do pré-atuador. Não chega no atuador. O atuador, ele está fora desse cálculo, aí você faz umas outras abordagens para atuadores. Então, categoria Performance Level vale para sensores, controladores, pré-atuadores de comando, pré-atuadores de potência. Bom, nós desenvolvemos aí uma patente no safety que a gente tem, de uma bancada que a gente simula categoria. Então a gente faz ali e verifica o comportamento do sistema de segurança. Essa bancada eu transformei ela numa maleta, tá ali quem tiver interesse, oportunidade agora. No intervalo a gente pode demonstrar ali, eu deixei o sistema ali em categoria 3, e aí eu mostro ali qual é a diferença da 3 para 4, para a gente ver o que acontece, quais são as solidariedades, que é o mais importante. Já falamos disso. Aqui não tem como relacionar diretamente categoria e performance level, tá? Mas tem um conceito que é o pilar que eu gosto de especificar aqui, né? Se tiver alguém de manutenção, importante ouvir, que a gente ouve lá que em categoria 3 é 95% das máquinas. A gente faz a pressão de risco em categoria 3. Categoria 1, 2 e 4 encontram-se bastante, porque 5% de máquinas é bastante, mas é menos ali, né? Então 90%, 95% ela acaba chegando em categoria 3. E aí a gente tem aqui lá, proteger categoria 3 pode fazer ligações de sensores em série, não é bem assim. Às vezes pode, às vezes não pode. Esse é um conceito popular também que eu gosto de mistificar. Existem algumas normas aqui relativas a isso. E a segurança pela produtividade. Isso aqui eu gosto de falar também. Estamos caminhando aí para o final, agora eu tenho que falar da parte aqui da nossa aqui da segurança agora, da saída da segurança, né? Mas não pode, um sistema de segurança não pode reduzir a produtividade, tá? Então, se alguém fez um sistema de segurança, está projetando um sistema de segurança e reduz a produtividade e no sistema de segurança está errado, está inadequado, você tem que buscar outras alternativas. Porque a gente tem que saber definir o limite da máquina. E aí a gente tem um problema com isso. Já aconteceu também, agora, faz alguns meses. O cara falou assim, o teu sistema de segurança que você está projetando aqui para a máquina, ele vai reduzir nossa produtividade. Eu falei, é mesmo. Por quê? Eu disse, não, porque hoje o que eu fiz? A máquina veio assim do jeito que você está falando. Só que eu tirei as cortinas de luz lateral, e hoje aí eu deixo um operador de cada lado, e o terceiro operador fica aqui na frente, abastecendo, e os outros dois ficam tirando. Aí eu consegui aumentar em 30% a produtividade da Ionactro. Não. Então você fez errado, você está extrapolando o limite da máquina. Aí eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu consigo carregar 10 pessoas no meu Onix aqui? Consigo. Coloca. Atrás é para 3, né? Vai mais 2 no colo ali dos 3. Já são assim. Fizemos muito isso quando era DLC, que a DLC não era.
pessoal mais antigo, alguns que têm a minha idade, um pouco mais, lembram disso, né? Depois veio o código de trânsito na década de 90 ali, que parou com essa bagunça. Mas colocava 6. Você coloca 5 atrás, tem mais. São 2 bancos na frente, mas eu coloco mais um no colo do lado, já são 8, e vai um sentado no capô. Pronto. Não consigo carregar 10? Consigo? Tem cinto de segurança para todo mundo. Consigo fazer isso em segurança? Não. Quem projetou o carro, ele projetou para 10 pessoas? Não. Quer carregar 10? Ou compra 2 carros, ou compra um ônibus. Não extrapole o limite da tua máquina. Então, muitas vezes acontece da pessoa extrapolar o limite da máquina e achar que a segurança é reduzir a produtividade. Não reduz. Segurança não reduz a produtividade. Não deve reduzir. De novo, um projeto de segurança que reduz a produtividade é um projeto errado, inadequado, tem que ser refeito. Não pode reduzir. Agora, de novo, aquela máquina foi projetada por um operador. Eu tive uma ideia, coloco 3. Tá errado, você está extrapolando o limite da máquina. Não pode. Primeiro passo da 2100, definição dos limites. Tá? Para isso a gente tem uma série de ações, não vou conseguir entrar nisso aqui com vocês, mas na série de ações aqui, que a gente pode tomar para não reduzir. Aqui é um exemplo, a produção após adequação, esse que foi um exemplo clássico que a gente aconteceu, melhorou a produtividade da máquina. Antigamente o operador tinha que ficar correndo da máquina, se protegendo, hoje ele não precisa mais, então quando a gente foi... Isso aqui foi uma máquina que estava interditada. Produzia 1.200 peças por dia. Foi interditada a máquina, estava em zero, obviamente. Depois, pós-interdição, 90 dias depois, entre 400, 500 mais ou menos, depois 600, 1.200. Aqui o dono da máquina me chamou e falou: Guilherme, vou fechar minha fábrica. Eu falei: não, calma aí, o pessoal está aprendendo a operar a máquina. Segura a onda aí. Um ano depois ele estava produzindo 100 peças a mais por dia naquela mesma máquina. Então, a segurança contribui com a produtividade quando você respeita os limites da máquina. E agora, rapidamente, para a gente finalizar aqui, né? A gente sempre tratou segurança patrimonial e segurança do trabalho como coisas distintas. E aí vou citar um exemplo que vai ficar muito claro. É permitido nós termos faca afiada em mulher de trabalho? Não, uma faca lá, uma faca de cortar o pão lá na cantina lá. Ou não. Você não pode ter uma faca ali? Pode. Existe o risco de alguém pegar a faca e esfaquear alguém? Existe. Mas você considera esse risco para a segurança? Você considera que quem está trabalhando com você são pessoas... Acontece, mas, putz, para a segurança do trabalho a gente não vai levar em consideração. Então, veja, tanto para segurança de máquina, para qualquer coisa, você não ouvia também muito falar, nem que a pessoa queira, não consegue se machucar com a máquina. Isso não é verdade, com a NR12, né? Então, a gente sempre tratou a parto. Agora, com as novas tendências, inteligência artificial e operação remota de máquina e a programação da máquina em nuvem, uma segurança, uma quebra da segurança patrimonial intencional pode levar a uma perda de segurança. Eu não vou falar, o Pedro Franz, já foi ali. O Franz vai falar um pouquinho sobre isso à tarde, ter certeza, nas palestras dele ele sempre comenta. Ele vai dar alguns exemplos práticos disso aí. Já teve casos de, não vou antecipar também, não vou dar spoiler, mas de ficar aí, a pessoa não consegue nem desligar o forno, tem o forno lá, porque o hacker entrou e tá dominando ali a programação, e aí pede... Então, a quebra da segurança, a quebra da segurança patrimonial, principalmente em termos de cyberataques, pode levar a uma perda da função de segurança. Isso é um problema. E as normas, agora, elas estão se preparando para isso. Então, vou trazer o exemplo desde 2100, que é a mesma que eu trabalho aqui, né, que é a nova que eu lido, que eu sou representante do Brasil. Então, ele traz aqui, definições de cibersegurança, qual que é a definição, a identificação dos perigos, e aí ele coloca, mesmo que os abusos intencionais estejam fora do escopo desse documento, veja, na intenção a gente não leva em consideração da segurança do trabalho, a não ser que seja uma intenção previamente, que ela seja prevista, né? Então o atalho que o cara abrir a proteção e colocar a mão com a máquina rodando, isso você já como é que é? Ele tem um termo para isso. Ele ela é o atalho, a intenção que ela é previamente esperada
de acordo com o comportamento humano. A gente sempre quer produzir mais rápido, tal, operador, mas discute-se muito isso, né? Às vezes fala assim, não, a pessoa tem o direito, na dúvida ela tem que desligar o equipamento. Putz, mas às vezes você desligar o equipamento, você para uma fábrica inteira. 5 milhões de faturamento. Putz, será que você vai apertar aquele botão na hora que você tiver dúvida? Claro que não. Ninguém vai apertar o botão na hora da dúvida. Mas enfim, esse é outro assunto. Então veja, quebra da cibersegurança, isso vai vir agora na 12100. Provavelmente ela vai ser lançada aí em 2026. Tá? Aspectos do software, aspectos de cibersegurança, né? Então, de novo, mesmo, embora o abuso intencional ou atos ilegais estejam fora do escopo da ISO 2100, razoavelmente também para a máquina que os projetistas considerem a mitigação dos riscos de cyberataques. Tá? Então isso está lá, é uma coisa que a gente tem que olhar. Os colegas aqui falaram bastante sobre a questão de interligar tudo, né? Isso é muito bom, isso é muito, muito positivo, mas tem esses cuidados, esses riscos que emergem dessa questão. Aqui, só para finalizar, né? Eu vou deixar aqui, tem alguns, não vou conseguir falar de todos aqui, né? Mas tem alguns desafios de segurança de máquina no DIS 4.0, tá lá nos slides que vocês vão conseguir baixar depois, né? Mas tem um gráfico aqui muito bacana, que ele diz aqui, tem as normas de segurança, isso aqui eu estou falando de arcabouço normativo, normas de segurança de informação, né? E aí elas começaram a se sobrepor. Hoje a gente tem aqui, de segurança ali funcional, que é a categoria Performance Level, se sobrepondo ali a parte funcional da parte de segurança patrimonial, quebra os cyber attacks, né? Digamos assim. Tem vários, quem se interessar mais pelo assunto, tem nossas redes sociais, deixei lá para vocês. Tem vários vídeos no YouTube sobre assuntos diversos de segurança de máquina que eu coloco lá, sempre quando dá tempo, eu procuro colocar bastante informação lá, para divulgar essa informação. Tem os livros aí também, quem se interessar mais sobre isso. Não é um negócio da Unisafety, a Unisafety é integradora, nós fazemos adequação de máquinas, mas nós temos aí alguns canais, gostamos de compartilhar informação, achamos que isso é extremamente importante e até por isso a gente apoia bem que sempre que pode nesses eventos como técnico. Obrigado, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, tamo aí. Obrigado.